Estamos aqui de volta com o OpinaCast e é o OpinaCast especial Bastidores da Paixão, onde a gente vai conversar com diversas pessoas daqui de Caruaru que trabalham nesse grande espetáculo que movimenta todo o estado de Pernambuco, né, Paulo? E essa semana a gente tem dois grandes entrevistados. Quem são, Paulo? Joventina e Doroteia. Eu não sei se você sabia, né? São duas senhorinhas muito engraçadas, uma muito religiosa, porém não tanto, e a outra arengueira, mas também fácil de se amar, né? Duas personagens que já marcaram na história do teatro, na vida de muita gente que foi assistir, porque quando a gente assiste teatro a gente também acaba incorporando, né, os personagens. Mas aí agradecer a você que está nos acompanhando, não esquece de dar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal, né, de deixar aí sua mensagem. Mas hoje quem está conosco é o Severino Florencio e o Ednilson Leite, ambos atores, né, não só com um grande legado aí já na nossa arte, na nossa cultura, inclusive nas artes cênicas, mas também que compõem já há muitos anos o elenco da Paixão de Cristo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui. Não, aí, estamos às ordens. Só um instantinho, a gente tem que fazer... A gente tem que falar sobre a Casa Cast, que é a estrutura que recepciona, que a gente grava, é o estúdio confortável, ideal para você fazer diversas produções. E aqui no sitezinho, só é chegar aqui... Cadê? No nosso blog, né? No blog Paulo Nailson, dá uma baixadinha, tem aqui Casa Cast, clicou, já está no Instagram, tem aqui esse linkzinho que você clica direto no celular ou na TV, não sei como. Você clica e já fala diretamente com o Ingresson e eu garanto que ele vai fazer o melhor preço, a melhor oportunidade para você fazer o seu podcast, criar seus vídeos, o que você quiser, né, Paulo? É isso. E hoje, 6 de março, que é o dia da gravação desse programa, claro, não vai para o ar nem hoje, possivelmente, talvez não amanhã, você vai estar assistindo outra data, mas a gente não poderia deixar de registrar, né, a nossa gratidão a Deus pelo aniversário do Patrick, né, ele que está completando mais um ano de vida, e todos nós, né, principalmente que atuamos na área da cultura, da arte, principalmente nesse setor, a gente é muito feliz, né, nessa data, não só pelo trabalho profissional que você faz, né, para o meio artístico, cultural, mas inclusive particularmente para a minha vida, né, para o blog. Então, essa parceria que a gente já exerce durante tantos anos, que Deus permaneça lhe abençoando, lhe orientando, tornando você cada vez mais, né, uma pessoa que você já é, né? É só ir cada vez mais e melhorando, que você é um bom profissional, uma pessoa de boa conduta, de bom caráter, um bom filho. Cadê a Juliana? Está por aí, né? Minha mãe está em casa, mas muito obrigado, Paulo. Tanto o Severino, né, eu sei que já tem serviço prestado contigo, inclusive gravado através do blog e tantas pessoas. Então, nesse início, queremos registrar nossa gratidão e lhe parabenizar. Agora vamos saber de Severino. Como é que... Não, eu acho que é melhor começar com... Eu fiz errado. A gente vai falar primeiro da peça, como é que a gente vai fazer? Não, vamos começar por Agrestina. Vamos conhecer um pouquinho a história de... Que na realidade a Agrestina é onde você está em atuação no momento, mas a sua cidade de origem mesmo é Pesqueira. Pesqueira. Nasci em Pesqueira, mas antes de um ano eu vim para morar em Caruaru. Já veio para Caruaru. Tem descendente indígena aí nos avós? Não necessariamente. Não. Apesar que minha avó era muito pretinha, bem moreninha mesmo. Parecia uma índia, mas eu não tenho, eu acho que não é da família. Essa base histórica isso. Não, né? Essa informação. Não. Então, nos fale um pouco sobre sua trajetória, né? Como você já falou que com um ano chegou em Caruaru, apesar de ser natural de Pesqueira. É professor também, né? Mas o que é que veio primeiro na sua vida? Foi a arte mesmo? As brincadeiras de criança, adolescente? Como foi que o teatro começou? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Lucas. Tarde. Parabéns pelo aniversário. Muitos anos de vida. Bom, a minha trajetória é pouca, certo? Eu comecei fazendo teatro na escola professora Elisete. Eu acho que na 4ª série eu comecei fazendo teatro com o Prazeres Barbosa, certo? Sou de Pesqueira, nasci em Pesqueira, mas antes de um ano eu vim embora para Caruaru. Minha família é de São Bento do Una e Lajedo, certo? Mas meu pai mesmo é dali pelas bandas de São Caetano, Belo Jardim e Pesqueira. Então, quando eu comecei fazendo teatro com Prazeres Barbosa na escola,
Depois eu conheci Severino Florencio, que também foi dar aula de teatro na escola. E isso já em 84, porque de 82 teve um pedaço de 83 que a diretora da escola não queria mais teatro na escola, que Prazeres para Bosta tinha um movimento muito grande, que ela com Erinice Lisboa, que era a autora dos textos que nós montávamos, que era o Recado do Verde, o Casaco do Pirata Enferrujado, o Espantalho, a Caixa Mágica, enfim. Então nós passamos um período sem ter aulas de teatro. Aí depois Severino, a convite de Prazeres, foi dar aula, onde eu conheci esse fera do teatro. E depois eles estavam montando o Recado do Verde. E Erenice me convidou para o elenco. Só que como eu era muito jovem, minha mãe não deixava. Porque do Sesc para o centro era muito escuro naquele tempo. Não era, Severino? Era um escuro muito grande. Então eu era menino, moleque. Campo do Monta com... Exatamente. Inclusive, durante o dia, vez por outra, a gente levava a carreira dos boi, né? Exatamente. Aí eu não pude, né? Eu não fui. Aí depois, Severino me convidou para fazer Solte Boi na Rua de Vital Santos, onde eu fiz o delegado e o personagem a Ema. E de lá para cá, a gente tem uma grande parceria, eu e Severino, em todos os espetáculos Sesc. Eu participei. Depois entrei no grupo de teatro do Arte em Cena, fazendo técnica. 15 anos depois, Avatar... Doroteia, enfim, Diário de um Louco. E depois fundei o meu grupo, né, o grupo de teatro, mesmo passando por outros grupos, porque eu passei também pelo de Prazeres Barbosa, pelo de Cleonice Matias, pelo de Gilberto Brito. Nós montamos o Casamento do Pequeno Burguês, enfim. E quando foi em 1999, Maria Alves me indicou para a Paixão de Cristo, que daqui a pouco a gente entra nesse detalhe da Paixão de Cristo. Como é que funciona essa questão da montagem da peça? Porque a gente sempre tem dúvida, porque a gente acha, rapaz, passa um ano, a mesma peça, e a gente, muitas vezes, como espectador, não entende os bastidores até você chegar a esse processo, quanto tempo de ensaio, quanto demora para pegar o texto, ou você já pega o texto, por exemplo, um texto de Vital Santos, você já pega ele pronto, ou você faz algumas adaptações ao decorrer que você queira? Veja, a questão da adaptação, quem pode fazer com autorização é o diretor. A gente já pega o texto já para decorar e pesquisar o personagem. Na questão da montagem, isso vai muito de quem está fazendo teatro, porque nós que fazemos teatro, a gente tem o nosso trabalho. Então a gente só se encontrava no final de semana. Tá entendendo? Seria muito bom que todos os artistas tivessem o tempo de segunda a sexta para fazer só montagem de teatro. Se a gente montasse um espetáculo de teatro num mês, isso seria maravilhoso. Foi o processo que eu fiz com o Lucas Neves, As Herdeiras. A gente se isolou, foi para um sítio, onde a gente montou o espetáculo em 4 final de semana. A gente ensaiava sexta, sábado e domingo, direto. Tá entendendo? Então, o espetáculo As Herdeiras, a gente montou em 4 final de semana. Então foi um processo que assim, foi maravilhoso para a gente, mas os outros processos não, a gente vai se arrastando, porque às vezes o elenco não pode no dia, aí vamos marcar para outro dia, e assim o espetáculo dura 2 meses, 3 meses, às vezes chega a montar 6 meses, que foi o caso do Memórias da Emília. Está se vendo aqui, a gente montou, porque teve música, teve preparação, a gente foi para estúdio, coreografias, concepção de personagem, então foi um processo muito demorado. Mas se a gente mesmo viver somente de teatro, um mês um espetáculo estaria pronto. É um dos problemas, né, que não só em Caruaru, mas no Brasil inclusive se tem um segmento artístico, que não é só do teatro, do ator, que é a questão profissional, né? Você se torna profissional, mas não consegue viver, a grande maioria, viver só da arte. Durante a semana, às vezes, está envolvido com outras atividades e fica o final de semana para isso. Ele citou a questão de que só o diretor é capaz de fazer isso. No caso do Severino, tem essa experiência, né, de não só enquanto ator, mas também como diretor, né? E na sua história, você lembra nesse caso o que é que veio primeiro? Você começou primeiro encenando ou já tinha essa vontade de dirigir, de comandar, aquela tendência de liderança? O que é que você descobriu primeiro Eu gosto muito disso quando a gente vai fazendo a costura dos períodos do tempo e etc. Olha, Paulo, Lucas, é completamente diferente da realidade a montagem do espetáculo teatral, a produção do espetáculo teatral. A ideia, o projeto, veja, a ideia, eu vou montar tal espetáculo que fale sobre isso.
Aí eu vou pensar depois na equipe. A equipe. Quem é a equipe? De quem é o texto? Começa com o autor. Então, eu estou pensando o projeto, pensando o autor, pensando agora o tema que vai abordar. Olha, tudo isso já é trabalho, e muito. O tema que vai abordar. Depois, vou pensar sobre direitos autorais. Sim. Depois eu vou pensar sobre como eu vou elaborar meu projeto. Depois eu vou pensar em quem eu vou convidar para participar do meu projeto, para fazer parte da minha equipe. Equipe técnica, de música, de luz, sonoplastia, de maquiagem, figurino. Tu não sabia disso, não? Tem tudo isso. Tem costureira pelo meio, tem todo esse pessoal. Aí, depois de tudo isso, vamos dentro do tempo do conjunto, dependendo de quantas pessoas, a gente vai elaborar a agenda de ensaios. Porque o espetáculo teatral não é apenas chegar a ensaiar ou apenas chegar e decorar o texto. E além do mais, depois de tudo isso pensado e começado, o processo de ensaio, o processo de construção do próprio espetáculo, que vai ser a junção de um coletivo que está pensando na formação e na composição de seus personagens. Que aí é um trabalho em conjunto, mas tem também a parte do trabalho solitário, do trabalho isolado do ator, da atriz ou do técnico que vai trabalhar com luz, trabalhar com som, sonoplastia, se a música é ao vivo, se a música vai ser uma composição pensada para aquele espetáculo, se vai pegar música que já são composições que você conhece, que existe, que vai dialogar com o seu tema, com o seu trabalho. Olha aí quanta coisa para trabalhar. E se a música vai ser composição, se a música vai ter gente cantando, se o elenco vai cantar, ou se a música vai entrar só como trilha sonora. Tudo isso é muito trabalho. Aí, veja, depois de pensado tudo isso, o que é que a gente vai fazer? Ensaiar dentro desse calendário de tempo, que é um tempo que pode ser pouco, que pode ser muito mais, um período mais longo, de acordo com a agenda que você conseguir montar com toda essa equipe. E depois de tudo isso, que vai se construindo e que realmente fica pronto o espetáculo, e antes disso, ou seja, paralelamente a isso, tem o quê? A cobertura de fotografia, o profissional de fotografia, a fotografia, o design gráfico, as pessoas que vão pensar a construção do material, né, do material digital, que hoje em dia tem mais esse, que é digital também. Antes era só o material gráfico, agora tem o material gráfico, é importante, mas o material digital tem uma força muito grande e uma praticidade e uma agilidade, né, muito grande. Para você ver tudo isso. Aprontar um espetáculo teatral, para resumir a história, é fazer todo um projeto e é fazer todo esse trabalho. Para mim, aprontar um espetáculo teatral e ele se acabar na primeira, na segunda temporada ou em poucas apresentações, para mim é um grande prejuízo. Quando apareceram os primeiros editais de montagem de espetáculo do Funcultura e outros, projetos do BNB, etc., que eu cheguei a participar deles, então, mais no começo, então eram os projetos que diziam assim: você tem um compromisso de fazer 10 apresentações desse espetáculo, vai cumprir a sua responsabilidade com Funcultura. E eu sempre aqui no interior do estado, principalmente, eu digo, eu pego essa carona, vou bem, como a gente fez em Deus Danado, a gente vai, mas Deus Danado e outros espetáculos, que teve também o BNB, como o Diário do Louco, teve o BNB, Doroteia teve o BNB, então a gente vai, mas pega essa carona, estreia o espetáculo, cumpre essa responsabilidade de fazer a temporada que o edital pede, e a gente fica com o espetáculo. A partir daí, o espetáculo cria vida própria, não é nem vida própria, porque ele já tem vida própria, mas ele cria essa condição de caminhar sozinho, né? De caminhar sem o apoio e sem o aporte financeiro dos editais. Então, aprendi muito isso e acho isso muito importante. E outra coisa, Caruaru, quantos mil habitantes tem? Então, pegando Caruaru hoje, quantos mil habitantes tem, você pode ver assim, meu espetáculo está há 10 anos, 2%, 1% não viu. E aí? E por que o espetáculo é velho? O espetáculo é velho para quem viu, ou para quem teve a oportunidade de ver, ou para quem está próximo da gente. E para quem não veio, para quem nem vai ao teatro. Como é que o espetáculo é velho? Então, eu sempre costumei fazer uma luta para que o espetáculo completasse 20, 30 anos. Eu passei com Doroteia, apresentando com Maria, 35 anos de temporada aqui na cidade e em festivais rodando, né, Denilson? Rodando por tudo que é lugar. Premiados, fomos para Portugal em 2013 com Doroteia e fizemos e não fizemos nada ainda em termos de percentual, porque se você for para a ponta do lápis e for fazer essa conta, você vai ver que o percentual
bem pequenininho que assistiu Doroteia vai à Guerra, o espetáculo que mais popular de todos. Por isso que Paulo abriu dizendo que era Doroteia e não sei o quê. Porque realmente Doroteia ficou conhecida aqui. Marca, né? Mais conhecida aqui, né? Portanto, não vale a pena você se esforçar, montar um espetáculo, seja um espetáculo na linguagem da comédia, no gênero da comédia, ou no gênero do drama, ou do nenhum gênero aí, nenhuma opção dessa você fazer e acabar o espetáculo logo. Por isso que até hoje eu montei A Visita, que foi o meu último espetáculo que eu montei com o Nildo Garbo e o texto de Moncho Rodrigues, que Deus já Faleceu chamou há pouco tempo, né? Que a saudade está grande, porque partiu agora há pouco. E a gente ficou com o texto dele, fiquei com o espetáculo dele. Disse a ele, vou continuar fazendo seu espetáculo. Mas, assim, essa insistência é para aproveitar todo esse trabalho, toda essa dedicação, todo esse empenho, e para que possa chegar a um maior número de espectadores. Entendeu? É nesse sentido. Então, essa sua pergunta, não sei se eu consegui responder. Respondeu, deu uma aula, inclusive. Responder, mas era para te dizer isso, que não é fácil, né, Denilson, fazer, não é fácil. É fácil fazer qualquer coisinha, um ensaiozinho de duas coisas, dois, 3 dias. Esquete. Uma coisinha. Mas aí um espetáculo elaborado, para que o público receba completinho, redondinho, com todas as etapas cumpridas e etc. E com você, como ator, como atriz e como técnico daquele conjunto, daquele coletivo, daquele grupo, você possa se sentir também satisfeito e sabendo que está entregando ao público um espetáculo que realmente cumpriu todas as etapas na sua formação. É isso. Ele recordou a questão do Moncho, né? Moncho Rodrigues, né? Moncho Rodrigues, com Z no fim. Ele dizia, com Z no fim, não é? E você teve essa experiência de, inclusive, ir para Portugal, né? Pouco tempo, mas foi mais de uma vez. Não é isso? Eu fui com Doroteia vai à Guerra, nós fomos, que Ednilson foi em 2013. Porque teve um período de oficina. Em 2013, a gente passou 10 dias lá, mas fez um festival, só fez uma apresentação em Valongo, uma cidadezinha operária pertinho do Porto. E depois a gente voltou em 2016, aí eu voltei com A Visita, que já era de Moncho, Moncho recebeu, a gente passou 10 dias, fez 10 sessões em várias freguesias. Lá, o Alto do Moura seria uma freguesia de Caruaru. Então lá tem as freguesias, né? E as freguesias é como se fosse um braço da Câmara Municipal, que tem lá um representante oficialmente dirigindo na gestão daquela, como se fosse uma associação. Essa freguesia é uma associação, é onde reúne a comunidade naquele povoado. Ou uma subprefeitura, como se tivesse ali aqui seria uma subprefeitura, é verdade. E essa comparação entre a arte lá, o teatro, os dias que você passou, inclusive como diretor, né, o olhar também enquanto diretor na convivência com o Moncho, houve muito aprendizado? Como é que nasceu isso? Muito aprendizado, inclusive com o ateliê de Moncho, que ele tinha um ateliê de produção, com a costureira permanente, trabalhando no ateliê para construir os figurinos, um cenógrafo lá, porque a coisa lá funciona assim, veja, o que a Ednilson coloca e o que eu coloquei. A gente aqui faz tudo, junta todo mundo, alguns fazem uma especialização, faz uma oficina, faz uma capacitação. Lá, quando está tudo organizado, a companhia organizada, a produção organizada, aí lá tem o figurinista que trabalha que tem o ateliê, tem o cenógrafo que está lá no ateliê, o diretor está em tudo. É como se fosse uma grande produção de novela, de filme, é a mesma coisa. Só que o produto é ao vivo em cores, né, que é o teatro, que é essa força do teatro original, que é tudo de bom. E é o tempo todo. E é o tempo todo. Ali eles estão trabalhando e ganhando dinheiro naquilo ali, naquela profissão dele. Eles não estão, como a Ednilson colocou, não estão tendo que buscar em outras atividades a sobrevivência. Eles estão ali como funcionários da cultura, funcionários do núcleo artístico, como cenógrafo, como diretor, como produtor, como figurinista, maquiador. Tem as pessoas profissionalmente trabalhando e ganhando porque estão trabalhando. Os espetáculos, geralmente, eles estão vinculados a projetos que nem sempre, por exemplo, o público precisa pagar o ingresso, ou o grupo, principalmente o grupo, depender do ingresso para sobreviver, para poder ter um retorno. Está tudo articulado dentro de um outro esquema de produção. Eu queria entender... Por exemplo, aqui no Brasil você já conheceu várias pessoas. Todo mundo, é regra geral que
todas as pessoas que trabalham em teatro vivem a mesma realidade, essa questão de precisar ter 2 empregos para ter um emprego formal e a carreira artística para conseguir levar? Inclusive em todas as regiões do país, as dificuldades são as mesmas, ou maiores umas do que as outras. Todos dependem disso, todos estão dependendo de ser ator e ser professor, ser diretor e ser professor. Ainda bem que hoje hoje há um casamento mais, uma aproximação maior de teatro, cultura de modo geral, arte de modo geral e educação. Mas veja bem, por isso que eu estou falando professor, porque o professor está ensinando, vai ensinar aí na escola, ou ensinar o teatro na escola, ou ensinar outra matéria na escola, mas tem que ter o seu garantido, porque é como se o espetáculo teatral, o espetáculo artístico de teatro, música, dança, artes visuais, audiovisual, tudo está fazendo assim, né? Na paralela, como se fosse na paralela. Mas essa dificuldade é em todo canto. Inclusive, a dificuldade também de público, a dificuldade de você divulgar, a dificuldade de retorno, porque você fizer investimento seu mesmo, esperando o retorno, na nossa realidade e na realidade brasileira, você pode não ter. Agora, existe poucos que são já clientes praticamente dos editais, clientes das leis de incentivo, nomes vinculados às grandes emissoras de televisão, e aí essas pessoas elas conseguem ficar mais tempo, elas conseguem garantir o seu projeto, realizar, né, o seu sonho e ganhar dinheiro também. Mas esse realizar o seu sonho e ganhar dinheiro é para poucos, e para poucos. E eu até pouco tempo eu achava que só era o interior do estado. Não, a gente vai, ou eles mesmos fazem um espetáculo ou outro tem mais público em Recife, o resto é tudo teatro vazio. É o que eu sei dizer, contar. A não ser também que uma linguagem mais comercial e mais vinculada a empresas, porque algumas empresas se interessam por aquele comercial que dá público mais rapidamente, o retorno, e aí esse comercial, uma mão lava a outra e se ajuda, e tem um grande público. Esses espetáculos que têm essa facilidade de ser um espetáculo comercial, ou de ser aquele espetáculo apelativo que o povo se apaixona de um dia para a noite, que cai na internet e etc. Mas são poucos também. Alguns stand-ups, por aí. Mas, no geral, o espetáculo artístico, não só o espetáculo de teatro, Ednilson, mas a música também passa por isso. Você vê grupos e mais grupos de músicas autorais, bons, de qualidade, com profissionais excelentes, mas que você vai ver e eles estão na luta aí, batalhando. Vez por outra, entram num edital, a coisa dá uma melhorada, faz uma circulação, mas não é fácil. Não é fácil e não vai ser fácil. Nem Além da questão cultural, sofre-se também nesse período, nessa luta, nessa formação constante, né, não só de público, mas também de consciência, né, de valorização do artista, da arte, sofre-se com a ausência do poder público, né? Exatamente. Pior, inclusive, nesses últimos anos, onde a decisão vinha de cima para baixo, desconstruindo todo um processo que já vinha se arrastando com muito sofrimento, né? Eu comecei fazendo teatro, eu vou dizer assim, o teatro mais certo mesmo foi em 84. Quando foi em 88, eu vi que a coisa não era do jeito que era para ser. Eu ganhar dinheiro no teatro, não é. Tive que entrar na prefeitura, como hoje eu sou funcionário público na prefeitura de Caruaru. Agora em junho, faço 35 anos. E comecei a ganhar dinheiro dando aulas de teatro. Eu não sou professor, eu sou monitor de teatro. Eu sou monitor de Agrestina desde 2013. Então a prefeitura de Agrestina, através da secretaria de Josenildo, me contratou para ser monitor de teatro. Eu dou aulas de teatro na APAI e no CCI, que é no Centro de Convivência do Idoso, tá certo? Então veja, 2013 eu vim receber alguma grana certa a partir de 2013. Não foi com o espetáculo teatral dele. Não foi. Já foi com uma estratégia. Foi com a minha bagagem, trabalho na área, né? Ainda bem que era dentro do mesmo setor. Né? Uma dúvida. A questão do público. Você vem notando que ao decorrer dos anos vai tendo mais dificuldade de atingir o público, ou é só impressão nossa?
Olha, eu sempre falei dessa dificuldade de o público ter acesso ao teatro. Uma parte porque não tem como ter acesso, que o espetáculo geralmente custa alguma coisa. Não só custa o valor do ingresso, mas custa o transporte, custa você, né, se sair da sua casa, sair do seu trabalho a tempo de ir para o espetáculo teatral ou outro espetáculo, né, nas outras áreas. Mas assim, eu sempre falei dessa dificuldade, mas hoje eu digo que a gente está, depois da pandemia, a gente ainda teve a pandemia foi o caos total em tudo, né? Parou tudo, parou o teatro, enfim, não preciso nem falar disso mais, mas aí a gente vamos ver agora como é que a coisa vai retomar, como é que vai ser o público nessa retomada, como é que vai, todo mundo estava querendo sair de casa, todo mundo estava querendo sair e ir para o teatro, todo mundo estava querendo ver, mas vamos ver como é realmente isso. Aí de repente, hoje o que eu sei te dizer, eu estou no Teatro do Sesc desde 1980. Eu estou e hoje a gente tem um teatro com 250 lugares, um teatro de médio porte, mas é um teatro bom para o exercício teatral principalmente, que tem o equipamento adequado, e o público não voltou. O público volta quando é aquele público direcionado. Você faz uma campanha, você faz uma coisa de um desconto, você faz pacote, aí o público volta. O público espontâneo vem cada vez mais se distanciando do teatro. Aqui em Caruaru é assim também, em todo canto, se distanciando do teatro. Por quê? Porque hoje você vê que tem outras opções. Inclusive a questão online, o virtual, Internet, né? o virtual ele prende as pessoas de outro jeito. Hoje a pessoa está presa pela tela do telefone e o dedinho digitando, que tem que mudar de dedo de vez em quando para não fazer calo só no primeiro. Aí de repente essa questão dessas outras opções está havendo, acho que está havendo atualmente um desinteresse. Um desinteresse também, não só pelo espetáculo teatral, mas um desinteresse pelo conteúdo, pela reflexão, pela discussão, pelo debate. Entendeu? Está havendo desinteresse. Pequenos grupos de pessoas que discutem essas questões. Mas discute a questão da poesia, discute a questão do texto reflexivo, da coisa da psicologia, desses temas que tratam da saúde humana de modo geral. Mas é reduzido, como eu estou lhe dizendo. E cada vez mais esse público vai sendo reduzido e a gente tem que fazer o nosso espetáculo teatral, tentar fazer um espetáculo teatral com toda aquela estrutura que eu fiz aquele relato para você, com todo aquilo garantido de alguma maneira, porque senão você vai ficar no vermelho. Eu nunca, graças a Deus, nunca paguei para fazer teatro. Mas, e nem quero pagar, porque eu já trabalho bastante, eu quero pelo menos não pagar. Se não ganhar, mas pelo menos não pagar. Mas eu quero garantir, mas é preciso garantir a qualidade do material gráfico, a qualidade das pessoas, a qualidade dos técnicos, a qualidade do músico, das pessoas que estão inseridas no coletivo. E ninguém vai fazer totalmente gratuito, né? O técnico de luz hoje ele recebe para montar e recebe para executar a iluminação. Ele se coloca, é um dos técnicos que mais se coloca como profissional, porque ele diz, olha, eu estou trabalhando profissionalmente, o básico que o sindicato diz, o piso é esse, o teto é aquele e tal, e de repente já começa a ter que ter os ajustes. Então a gente não pode partir para esperar bilheteria. Se a gente não pode esperar para bilheteria, o produto não está sendo fácil de vender, a não ser que a gente entre em alguns editais. Eu quero sugerir, a não ser que você tenha outra questão, que a gente aproveite e dê uma olhadinha, né, no site do Arte em Cena. Acho que ele está um pouco já está aberto aí, né? A gente já conheceu um pouco o trabalho de Severino, mas por aí gtarteemcena.blogspot.com.br é o endereço do blog ou do site, e se encontra o Arte em Cena também no Instagram, no Facebook e no YouTube. O YouTube, inclusive, tem espetáculos completos seus, né? Tem. Que você, sabendo que está em cena no teatro, vá assistir ao vivo, né? A gente não está incentivando, mas lá no canal, inclusive, você tem acesso a já todos. Todos os espetáculos estão no canal do YouTube e, inclusive, é um período longo com os espetáculos, mas com poucos espetáculos. Nós fizemos
produção de 7 espetáculos. Aí, mais uma vez, eu chego lá no ponto que ele colocou, o Lucas, porque um espetáculo passar tanto tempo, né? Esse Doroté foi o que ainda ele ainda poderá ser apresentado. Então, essa cama está lá na minha residência, o cenário todinho, está tudo direitinho. Aí, esse foi o que mais demorou. Mas aí, inclusive, isso aí já é título de um livro que sai breve, se Deus quiser. Eu estou entrando aqui nesse assunto, Paulo. Você nem me perguntou, mas o livro... Mas esse é o momento. O livro depois a gente vai falar só sobre a Paixão de Jerusalém. Vai se chamar 7 Atos de Criação, que foram 7 espetáculos que têm 42 prêmios nesse grupo, e a gente, com os companheiros de trabalho, com Ednilson, com Maria Alves, com Arnaldo Honorato, com todos que passaram, né? Fábio Oliveira, Lisboa, Fábio Oliveira, Clenício Matias, Maria Alves, exato, todo esse pessoal o Elba Sionara. E então a gente, com essa equipe toda que vai se construindo e vai se desconstruindo e se reconstruindo. Olha, aí já é o canal do YouTube, Grupo de Teatro Arte em Cena. Você também pode ir lá, curtir, se inscrever. E essa aí é a encenação do Deus Danado. Deus Danado, né? Deus Danado. Que saiu em DVD. E além desses espetáculos, e nessas redes sociais, tem um livro que conta um pouco a história do teatro no Sesc, não é isso? Tem um livro que saiu ano passado, Grupo de Teatro do Sesc, Fazendo e Aprendendo, que foi lá onde a gente iniciou o movimento todinho no Sesc, a Ednilson fez parte no começo, e todos que fizeram parte estão lá no livro, que agora é impossível citar todos. Um legado agora. Com reconhecimento, né? Além de hoje você ter o título de cidadão de Caruaru, né? Reconhecido como um filho da terra, seus espetáculos e você também na sua carreira conseguiu alguns prêmios, alguns reconhecimentos. Eu queria que você citasse também alguns deles para que o público também acompanhasse. Os prêmios com espetáculo ou os... O espetáculo ou os seus, né? Citasse alguns, porque são vários. Tem essa quantidade de prêmio no grupo todo, que também foram dos profissionais que estavam comigo em cada espetáculo, né? Mas, como ator, eu tenho 12 prêmios de melhor ator, né, no grupo, nos espetáculos. Tenho o reconhecimento com cidadão, porque eu não sou de Caruaru, eu tive... você acompanhou lá, como cidadão, recebi o título de cidadão caruaruense, do nosso amigo... Jair Tenório, né? Jair eu acho Tenório, que foi propositura dele. Propositura dele, foi uma alegria grande que eu senti de ter esse reconhecimento. E agora que eu estou entrando na Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras também. Membro da ACACIL, né? Vai ficar eternizado quando tomar posse, embora que já está encaminhado isso. E também esse ano, no processo do Conselho Municipal de Política Cultural, ficou como titular ao lado de Maria Alves, né, que é suplente, na cadeira de teatro. Isso, representando a linguagem de artes cênicas. Agora, cadê as irmãs, as freiras ali, para a gente voltar para Ednilson? Esse aí no espetáculo que apareceu nessa cena, eu Sim. e Rafael Amanso. Deu a louca no convento. Interessante, deu a louca no convento. Como é que surgiu essa ideia de fazer? E é autoria sua, não é isso? Exatamente. É um texto. Caramba. Texto meu. Texto e direção minha. Eu assisti aquele filme, que era com aquela atriz. Mudança de hábito. Certo? Mudança de hábito. E dali eu disse, espera aí, vamos transformar essa personagem que é maravilhosa, que é uma freira, é um personagem universal. Vamos trazer para o teatro. Não copiando. Eu não gosto de copiar, eu gosto de criar. Tá entendendo? Não sou autor, não me considero autor, nem escritor, nem nada. Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever. Tem modéstia aí nessa fala, Severino? Tem. Então eu fui fazendo um rascunho e foi surgindo as personagens, né? Eu coloquei uma freira meia burrinha, a outra chata e a outra que é a principal, que é uma freira que vem de um convento cheio de gíria. Então ela bate de frente com a reverenda que era casca de nó, certo?
E eu fui, convidei os meninos, convidei o primeiro elenco, só que teve depois de um mês da estreia, teve um, como se diz, um bate-boca, né? Que a gente sabe que tem isso. Eu disse, espera aí, tá aí fora. E eu, para não chamar outro ator, para começar aquele processo novamente, né? Eu vou entrar e vou fazer. Porque facilita até para os outros atores. Interessante, quer dizer que eu pensei que estava no trio, na formação original, mas não. Não, eu entrei depois da primeira temporada. Eu faço. Aí eu faço. Porque é muito, como você diz, é muito desgastante a questão de processo de ensaio. Porque nem todo mundo tem tempo de ensaiar. Né, Severino? A gente que é funcionário público, a gente tinha tempo. Eu tinha tempo à tarde, eu tinha tempo à noite, mas a maioria não tem por conta, tem os seus trabalhos. E a gente montou esse espetáculo. E foi sucesso. Certo? Uma comédia maravilhosa. Só viajou somente. A única cidade que nós fomos foi Santa Cruz, se eu não me engano. Mas aqui foi sucesso. A gente já levou. Todas as temporadas. A última apresentação, né? A gente colocou quase 300 pessoas. Severino quase me mata. Porque não pode, né? Severino, mas na pandemia, né? Antes da pandemia um pouquinho. E... porque tinha a limitação. Ainda mais isso, né? A limitação do público. E foi sucesso, tá entendendo? E eu gostei demais, eu adoro. Só que o nome não era Deu a Louca no Convento, era As Freiras do Forró. Porque no final elas fazem uma homenagem ao forró. Tudo a ver com a gente aqui na cidade, na capital do forró. A bandinha. Aí o Alex, que faz a burrinha, que é a irmã Raimunda, disse, não, vamos fazer Dê a Louca no Convento? Aí eu disse, vamos sim, é o nome. Pegou. E foi sucesso, Alan. Alan não, é Lucas. Ele foi muito sabido, ele descobriu o caminho das pedras. E sabe? E aí puxou o público. Né? É verdade. Eu disse, tem espetáculo que facilita um pouco essa coisa da... E voltando também à questão de tirar o público da plateia, tirar as pessoas de casa. Tá difícil. Porque hoje em dia, quando você chega em casa, Lucas, você quer o quê? Descansar. Você liga a sua televisão, bota na internet, tem Netflix, tem o que você quiser, não é isso? Então é muito difícil você tirar as pessoas de casa hoje em dia. Porque no nosso tempo tinha o quê? Tinha ou um bar, ou cinema, ou as festinhas na casa da gente. Mais ocioso, né? Pra ficar... Ou o campo de futebol. Não tinha isso. Hoje não, hoje você tem um mundo de coisas. Tudo perto de você. Na palma da mão. Na palma da mão. Não, e hoje em dia tá difícil você, assim, qualquer coisinha mais difícil é difícil. Exatamente. Até cinema. Se um filme mais cult, feito o pessoal fala, não se vende. É verdade. Se for um texto um pouquinho mais complicado para você reflexionar sobre a vida, já perdeu boa parte das pessoas. As pessoas querem sentar e rir. Exatamente. Mas isso tudo é questão de educação. Se você educa a criança aí o teatro, assistir drama, tragédia, comédia, seja lá o que for, você lá no futuro você vai ter um público, né? Exatamente. A gente não tem mais festival, a gente não tem mais o grupo de teatro. A única escola que eu sei que tem grupo de teatro permanente durante o ano todo se chama de Colégio Diocesano, que é com Maria Alves, que é professora há mais de 29 anos. 29 anos. Então é a única escola que eu sei que tem teatro. As outras escolas acabou. Os festivais. Eu estudei no Diocesano e basicamente eu nunca assisti uma peça de teatro. Tá vendo? Lá. Pois é. E o Diocesano... Tem. Porque dos pequenininhos aos grandinhos... Não era falta de oportunidade, não. Era outras coisas que eu fazia. Para você ver. Então, isso tudo é questão de educação. Por que a música está chegando ao ponto desse? Porque os maiores cantores, os maiores compositores pararam de fazer. Então, deu espaço para quê? Essa péssima música que nós temos hoje em dia. Com todo respeito. E não tem também essa na grade curricular, não ter oficialmente ainda, né? E, enfim... o aluno... Por isso que mexe também com a questão da política pública, né? E eu creio que isso está tendo um recomeço aí. Eu acho que também tem a questão das pessoas não levarem a sério a arte. Porque toda vez que, por exemplo, no colégio vai ter aula de artes, então é aula de fazer nada. Mas exatamente. É o contrário. Mas essa é uma mentalidade também, antiga, né? Não é? Que precisa ser rediscutida, retrabalhada todo dia, refeita todo dia. Essa questão, porque realmente era o professor que fazia a colagem do papelzinho, não sei o que, do colorido, isso aí é uma coisa completamente... Não, no meu caso, o professor fazia o papel dele, mas infelizmente as pessoas já saíam de casa, assim, não, é aula de arte, eu não quero fazer nada. Indispostas, né? Não queria absolutamente Educação nada. Física. Infelizmente, mais de casa. Enfim, são as dificuldades, mas a gente está enfrentando e
e vai seguindo. Agora, qual é o segredo, então, na opinião de vocês? Embora que eu sei que isso é uma resposta assim, muito complexa, mas eu quero ouvir. São mais de meio século de espetáculo. E eu lembro que houve época, sim, de declínio, né? Mas eu acho que muito pouco, ao ponto de comprometer. Mas o público da Paixão de Cristo, Nova Jerusalém, eu acho que sempre foi bom. Sempre teve gente para assistir. Sempre. E mesmo, inclusive agora, né, nessa retomada pós-pandemia, o ano passado já houve uma reação boa, certamente esse ano também. Na visão aí de vocês, a que se deve isso? São mais de 50 anos, né? São 60, inclusive, salvo engano. 54. 54. Pronto, são mais de meio século. 54. Em 97, nós fomos convidados, né? Eu fui, dois anos depois. Foi. 2 anos depois. E eu e outros colegas, em 97. A gente foi convidado quando houve a mudança, exatamente porque estavam, naquela época, isso foi o que a gente ficou sabendo, é que naquela época, Paulo, já estava caindo o público. Eram feitos espetáculos só com os atores pernambucanos. Inclusive o Cristo era o Zé Pimentel, até 96. O Cristo era Pimentel. Primeira né? vez que eu assisti com ele. Viu? Pronto, então. Aí houve lá a ideia de mudar e colocar, ter esse investimento, essa parceria, eu acho, que é uma parceria com a Rede Globo, e mudar os personagens principais, inclusive o Cristo, que foi o primeiro Cristo, foi Fábio Assunção. Fábio Assunção. 2 anos, né? 2 anos seguidos. Foi um sucesso absoluto, público de ninguém aguentar. De ninguém. Teve 2 sessões. E teve um espetáculo extra. Parece que foi em outubro. Exato. Especial, especial no ano de 1997. Então, Fábio Assunção foi assim um sucesso absoluto. Isso deu muito certo. Aí a retomada do público veio. Era fila que você ter pena das pessoas no sol, de tarde, a tarde todinha, esperando ao lado do restaurante para ver se tinha oportunidade de ver os atores da Globo, e principalmente o Cristo. Naquela época e depois com os outros atores que vêm sucessivamente até agora. Só que agora o povo já acomodou mais, está tudo mais tranquilo. Essa questão do público, né? De chegar para ver antes do espetáculo, para tirar uma fotografia, esse desejo, etc. Mas essa retomada do público, que você estava falando do público que sempre foi. Mas também tem uma questão muito forte. É a história do homem. O homem é muito forte, velho. 2000 e quanto? 2023, né? 2023 anos e o homem é forte demais, é uma estrela muito grande. É uma grande. História que ninguém... É o Cristo, Jesus Cristo. Então é a história da fé, é a história do mistério, é uma história que todo mundo vai atrás de conhecer, de ver essa história, de rememorar essa história, de reviver, de participar, de estar mais próximo, né? de estar mais próximo disso aí. E contada com os requintes da produção de Nova Jerusalém, com a grandiosidade do espetáculo, que muita gente sempre dizia, isso aqui não é teatro, isso aqui é cinema, isso aqui é cinema e teatro, isso aqui é tudo juntos. É cinema, é teatro, você tem hora que vê um grande filme com os cavalos entrando, os romanos, soldados romanos, e não sei o que, e aquela multidão atrás, aquela coisa toda, aquela grande reprodução. No espaço escuro, né? No espaço. Fica tudo escuro e focando a luz ali naquele grande cenário. Aí você, eu tô vendo cinema aqui, isso aqui não é teatro. Real, cinema. né? Não, eu acho que foi a primeira questão do cinema 3D, porque na minha visão dá a sensação do cinema 3D. Você tá vendo lá literalmente Jesus, você tá vendo o espaço. Eu acho que uma das grandes questões é o tamanho do cenário. Eu fico impressionado. Eu fui lá um ano, eu fiquei impressionado. Quando você chega próximo, você vê os detalhes, vê o cuidado que se tem lá, é impressionante. E sempre tem novidade. Sempre você vai ver cena diferente. Vá de novo que você vai ver o que não viu ainda. É verdade. Tem coisas que eles colocam ano a ano, coisas novas, entradas de grandes carruagens, entradas de coisas. É assim, uma equipe técnica imensa por trás de tudo aquilo, trabalhando para dar certo tudo ali na hora, funcionar direitinho. Então, isso tudo é um atrativo. E mesmo você sair de casa para ir para um teatro daquele a céu aberto, aí é uma novidade, é uma grande... até um desafio, né? Você sair
fazer uma viajar, chegar lá, ir passar num restaurante, ver as comidas da região, ver as coisas todas, e faz o turismo e vê o espetáculo vale a pena ser visto. Eu acho que todo brasileiro, principalmente pernambucano e caruaruense, que não foi ver o espetáculo, aproveite, porque está perdendo uma grande oportunidade que só tem aqui, no mundo inteiro, só tem aqui, é único. Existem muitas paixões de Cristo, muitas produções boas também, em tudo que é região, em tudo que é lugar, mas aqui é preciso ser visto, que a gente precisa valorizar o que a gente tem e o que está sendo oferecido, né, em termos de produção, em termos de espetáculo. Como foi seu convite? Como se deu? Já tem o quê? 10 anos? Desde 99. Menos 2004, que teve uma questão lá, nós não fomos, eu, Severino e Maria. E a pandemia, 2 anos. Cerca de 20 Exato. anos, né? Em torno Quando o Edson Cable foi convidado para fazer o Cristo, então ele fez uma pilha de exames e descobriu uma questão de saúde, certo? E uma questão de saúde grave. Seu Plínio chegou para Carlos Reis e disse, olha, vamos colocar Marcelo Valente como no banco de reserva, mas vamos convidar outro ator. Aí nisso, Carlos Reis perguntou a Maria Alves se ela não teria um ator do jeito que eles queriam, né? E Maria disse, eu tenho, e me indicou. Na terça-feira eu fui, conversei com o Carlos Reis, e quando foi na quinta, eu já fui para ensaiar. Na mesma semana já Então eu fui indicado por Maria Alves, certo? Foi. E tô lá desde 99. Já fiz Escriba e Homem da Corte, que é os primeiros personagens que eu fiz. Depois eu comecei, em 2005, a fazer Tomé, Homem da Corte, que é na Bacanal, e O Bom Ladrão. E o ano passado fui convidado para fazer também, ser assistente de direção. O ano passado e esse ano. Então, estou mais uma, como se diz, aprendizagem para mim. Isso é muito legal. E eu gosto demais de fazer A Paixão de Cristo. É cansativo os ensaios? Não vou mentir. Tá entendendo? Porque a gente já sabe, a gente já está todo dia fazendo, a gente já todo ano a mesma coisa fazendo. Mas é muito gratificante quando a gente vê aquela multidão de gente. Porque eu acho que nenhum ator, nem global, nem de Hollywood, não consegue colocar um público daquele do jeito que é o teatro de Fazenda Nova. Impressionante, né? 8, 10 mil, 12 mil pessoas, né, cadeira? E como é que foi sua história, Severino, nesse sentido? Então, na mudança de 1997, Pimentel deixou de ser o Cristo, né? Teria que sair do Cristo para continuar como diretor. Pela história que a gente acompanhou, ele não aceitou ficar como diretor, aí também foi a vez de entrar Carlos Reis e Lúcio Lombardi. E ele ainda insistiu um pouco, permanecendo com o espetáculo em Recife, né? Ele fez Recife, foi. E ainda tem Recife. Fazendo o Cristo, Sim, porque o negócio... mas eu digo, ele ainda permaneceu... porque ele queria permanecer como Cristo. E a proposta da Poderia produção, para resolver a questão financeira... A gente estava brincando a questão da barra, poderia ser o Abraão, poderia ser Moisés, né? Poderia ser Noé, mas eu acho que para o personagem do Cristo, que é um ator incontestavelmente assim, fora de série, ou como diretor, tudo bem, ele fez o seu legado, a sua história, mas a caracterização já foi ficando complicada, né? Ele fazia um Cristo muito interessante, né? Mas à medida que foi envelhecendo... Mas a questão complicou. Não foi essa, não. Não foi essa. Eu não sei. Foi só da identificação. A questão é que precisava investir, precisava dessa parceria na renovação. Renovando o quadro para que atraísse o público. E foi essa função de atrair o público. Então, foi quando nós entramos. Aqui em Caruaru, havia já o grupo do SESC com então essa mexida no elenco grande. Principal facilitou também para... Então, Carlos Reis e Lúcio Lombardi, inclusive eles diziam assim na época, olha, não só porque houve uma crítica, porque trazia os atores da Globo, porque não aproveitar os atores daqui, porque não ter os atores de Pernambuco, porque Pernambuco não precisava de atores do Rio de Janeiro nem de outro lugar. Aí a gente não está trazendo, a gente está trazendo por uma questão de chamar a atenção do público, de despertar a vontade no público de vir mais gente para o espetáculo, para cobrir custos e tudo mais, ter esse retorno, e também estamos também com atores de Pernambuco, inclusive de Caruaru.
Robson Villanova, que era maquiador e arquiteto de Fazenda Nova, aqueles cenários, tudinho, tem muito trabalho de Robson Villanova com outras pessoas de lá, da equipe, que aquilo aí é um outro trabalho que merece ser destacado, né? É o trabalho, o que a gente, os cenários, a construção daqueles cenários, os detalhes daquele cenário. E que fica o ano inteiro lá, né? Sendo cuidado, sendo zelado para visita. Mas há muito tempo. Então, Robson era, além disso, ele era maquiador. Ele participava do espetáculo também, de algumas cenas do espetáculo. Ele conhecia o nosso trabalho no Sesc, na época, eu não tinha o Arte em Cena ainda, conhecia a gente e pegou um grupo que aí teve Francisco Torres, Maria Alves, Sebastião Alves, Seba, Wagner Salles, e aí a gente... Prezado, que era do Grupo Feira com Seba. Então, Robson Villanova indicou a gente para os diretores que estavam entrando para dirigir o espetáculo pela primeira vez, Carlos Reis e Lúcio Lombardi, e de lá fomos e ficamos até agora. Muito bom. E hoje nós temos atores não só de Caruaru, como de Santa Cruz, no caso Lucas Neves. Lucas. Nós temos também de Petrolina, que era Gaia, aquela Sim. menina Gaia, Catarina, se não me engano, Gaia. Temos de várias cidades, tá entendendo? Então, Carlos Reis e Lúcio Lombardi abriu o leque. Tem agora de Caruaru também, mas Caruaru, do Alto do Moura. Do Alto do Moura, exatamente. Do Alto do Moura. Tem outras pessoas, além da gente aqui. As duas que entraram... Rita e Sara. Que entraram antes, né, na pandemia, mas teve aquela... Não, já foi agora mesmo. Ela já foi de 2021 para 2022. Nós temos técnico também de Caruaru, né, Severino? Profissionais temos nessa Aloysio área, né? Carvalho, o filho de Aloysio. Nós temos Marquinhos, Edu mesmo do SESC participou como técnico. Exatamente. Enfim, tá entendendo? Temos muitos profissionais. Eu queria saber como é que foi conhecer Plínio, ver o criador, como é que era a conversa com ele. Vocês já alcançaram? Eu sim. Eu alcancei, mas só na Noite Feliz. Foi? Aí depois ele faleceu. Não, Plínio era muito gentil, muito calado, muito tranquilo, muito de observar. Ele olhava o horizonte do espetáculo, ele olhava o público, ele olhava o cenário, ele olhava o tempo, o sol, a lua, quando estava se aproximando no final da tarde para começar o espetáculo. Ele era aquela pessoa que a gente notava que ele tinha lugares estratégicos. Era uma pessoa assim. E era uma pessoa muito gentil, muito educado, tratava bem. Com os diretores, sempre procurava fazer o melhor para cada ator. Há um sistema que até hoje funciona, graças a Deus, que as pessoas vão chegando e vão tendo a vez, você vai saindo de um lugar aqui para outro lugar um pouco melhorado. E a preocupação dele foi construir a pousada para hospedar os atores na pousada, todos os direitos garantidos, os atores da Globo e os atores daqui de Recife, Caruaru, e os atores, enfim, todos os atores, mesmo tratamento, mesmo lugar, mesma decência. Então isso é muito interessante. E o Plínio chegava, quando ele gostava, ele observava muito, apesar de ser muito calado, né, muito fechadão, mas aí ele chegava, e aí quando a gente passava, olha, gostei muito da sua atuação ali, viu? Você está fazendo bem aquele. Quer dizer, ele tinha esses detalhes que ele ia e falava, tá entendendo? E a lembrança que eu tenho dele é aquela no cavalo mesmo, porque ele fazia aquele... Na entrada da cidade, né? Tem aquele monumento, mas no início, no período do espetáculo, ele passava mesmo, né? Como você diz assim, observando. De 97, não. Isso foi antes. Não, eu tinha 10, 11 anos. Sim, foi a primeira vez que eu fui. Em 97, ele tinha uns lugares que ele ficava numa cadeira lá. Já numa fase mais debilitada. Uma fase mais... Eu fui com 10 anos e voltei, eu já contei essa história, não sei se aqui, mas se não, cabe contar agora por conta da temática. Eu fui com minha mãe, ela quem me levou para assistir o espetáculo, e nós voltamos de Camburão. Camburão? Camburão. Por quê? Porque quando terminou o espetáculo, aí o que é que acontece? Assim que termina o espetáculo, todo mundo quem veio de ônibus, deve ir logo para o transporte, senão corre o risco de perder, inclusive de perder até lotação, outras possibilidades. E a gente se encantou com a cidade, né? Foi para o espetáculo, terminou, desceu, para conhecer a cidade, para ver se comprava ainda alguma coisa, tal. Quando voltou, não tinha mais carro, não tinha mais nada. Já foi ficando tarde da noite. Quanto mais o tempo passava, mais era difícil para a gente encontrar carona, alguém conhecido, nada. E aí a gente desceu pela cidade e começou ela, né? Porque eu, criança, ainda não tinha essa... Mas começou observando para ver se encontrava
de alguma forma, alguém conhecido. E antigamente, aqui em Caruaru, existiam os comissários, né, as delegacias nos bairros. Então, lá entre o Vassoural e o Santa Rosa, ali na Ponte Velha, tinha um comissário de polícia e também tinha muito essa questão das viaturas, né, que era chamada Lei de Laura, tal, de ficar rodando nesses comissários e nos bairros, e no comissário. Então, meu pai tinha um bar e a gente acabou tendo, né, essa amizade, não só com o pessoal do comissário, como também o pessoal da viatura. E em Fazenda Nova, por providência, né, do Pai do Cristo, da Paixão, aí a gente encontrou esses policiais que conheciam a gente. Aí puxaram assunto. Olha, o filho de seu Isaías. E aí, dona Neuza, estão fazendo o quê por aqui uma hora dessa? Ele disse, a gente perdeu o transporte e a gente não tem como voltar. Eu digo, olha, aguarda um pouquinho, que a gente está encerrando o plantão da gente, a gente deixa vocês em casa. Não se preocupe. Aí você imagina a cena, né? Ainda bem que era madrugada, ninguém viu. Eu pensei que você tinha encontrado o Judas e tinha pego o saquinho dele. A gente chegou em casa na viatura de madrugada, ninguém viu, mas a gente chegou, né, trazido pela polícia. E voltando a um pouco do seu Plínio, de fato, era uma figura que tinha uma visão e é muito também iluminado. Da família, né? Quem conhece os Pachecos. E seu Plínio foi iluminado, porque quando a gente pega no texto dele, você vê que, tá entendendo? Ele pesquisou, muito pesquisado, fez um texto divino, aquele texto mesmo de Judas, ele estava iluminado naquele dia. Tá entendendo? Agora, a nossa convivência era mais com Diva. As festas na casa de Diva, onde a gente estava no bar, a Diva chegava, ficava com a gente. Então, eu tenho mais lembrança de Dona Diva, tá entendendo? Que a gente lá, ela chamava a gente para a casa dela, fazia um figurino, tirar as medidas, a gente tomava um cafezinho com ela conversava, não era Severino. Então, Diva era mais próximo. O seu Plínio é mais fechado, mas... Ele tem uma marca histórica e um peso muito, muito importante, muito relevante no passado, mas cá para nós o Robinho também está conseguindo fazer essa condução também com muita maestria, não é isso? Com certeza. Robinho é um amor dirige aquilo ali com muita competência, né? Ele com a família, a gente não nota falha quase nada, né? É tudo muito certo, é tudo muito organizado e precisa ser, porque quem trabalha com tanta gente junta, né? Com tanta gente diferente junto, porque chega ali, porque você chega ali, você precisa chegar ali, antes da chegada você já vai concentrado, você já vai com outro tipo de concentração, não pela concentração só do seu trabalho, do que você vai fazer, do seu personagem, mas você vai com outra postura, você entra ali, é diferente, você sai da sua rotina, seja de Recife, do Rio, daqui de Caruaru, a gente vai pelo menos o que eu vejo é isso, o certo é isso, e o que funciona na maioria das vezes, o que funciona, aliás, para a maioria de todos, e que dá certo para todo mundo, para o grande coletivo, para o grande grupo, porque é um grande grupo, é uma família, porque você sai da sua família, você sai do seu trabalho, você sai da sua rotina e você entra num território sagrado onde vai acontecer o espetáculo, mas você vai entrar nesse território com pessoas de diversos entendimentos, de diversas percepções, de vivências, né, de experiência de vida diferente, professor, advogado, estudante, comerciário. O elenco é formado porque, como a gente não só faz teatro, né, então o elenco é formado por diversas pessoas. Então, e a técnica e tudo. E você vai conviver, você vai ter que se concentrar, não basta ser ator, não basta ser o ator para participar dali. Precisa entender como é que aquilo ali funciona, como é a disciplina daquilo ali, como é que é preciso em termos de horário, como é que é possível usar algumas coisas que você usa no dia a dia, nos seus hábitos. Você muda tudo e você fica concentrado num conjunto que precisa funcionar bem e que precisa de regras, porque essas regras é para todo mundo. Então, quando é para todo mundo, o Robinho, com toda a equipe dele, tem realmente o comando sendo feito com tranquilidade e onde todo mundo vai se adequando. Porque se você faz uma coisa fora do que é para ser ali, aí você pensa, não, mas não foi nada demais, mas pode ser que você atropele outras pessoas. Portanto, você tem que ter esse cuidado com você e com as pessoas que estão naquele grande grupo, naquele grande coletivo. Vivenciando, né? 24 horas por dia.
você está ali com as pessoas, porque você dorme, acorda, faz refeições, tem as horas para tudo, para começar, para terminar, para iniciar o espetáculo, para terminar o espetáculo, processo de maquiagem, processo de guarda-roupa, então tudo isso você tem que estar bem atento a tudo isso, e é assim que ele comanda o grande exército de pessoas, de atores e técnicos e pessoas da manutenção, da própria manutenção de todo aquele conjunto. Então, ele faz isso com muita maestria, né, como eu já disse, com toda a equipe, lógico. São grandes atores para um grande espetáculo que só tem aqui em Pernambuco. De uma ideia fantástica de seu Plínio, que a família vem mantendo. Né? E outra coisa, ator disciplinado lá não dura. Não é verdade, Severino? Indisciplinado. Ator indisciplinado lá não dura. Porque lá, eu não posso chegar lá e dizer assim, eu vou para tirar como se fossem minhas férias. Não. Eu estou ali para contribuir com um espetáculo o maior da Terra. Então, pelo amor de Deus, né? Então, vamos ser conscientes de que todos ali, todo mundo é importante. Até o jumento que leva Jesus, ele é importante. Ele tem que ser disciplinado. É um espetáculo, exato, tem que ser disciplinado. Então, tá entendendo? Então, manter aquilo ali, certo? Tem que ter um braço forte, tem que ter uma visão muito grande. Então, Robson, com toda a sua equipe, não só o Robson, com todos os filhos dele também está, a família inteira está. E outros funcionários. Exatamente, funcionários, tá entendendo? Ali é um espetáculo, é uma coisa de primeiro mundo. Pronto, um espetáculo de primeiro mundo. E ter aguentado aquela barra, né? De ver aquela cidade vazia, deserta, durante 1 ano e entrando para 2 anos. Exatamente. Né? E pensando, inclusive, nas famílias que sobrevivem. Foi realmente uma... E ele segurar até retomar, né? Então, Deus conserve essa saúde dele e que ele se mantenha. A gente está indo para a reta final, mas a gente não pode deixar de finalizar, é isso que eu quero sugerir, para eles comentarem um pouco sobre os personagens. Nós temos o quê? Mais 5, 10 minutos? Mais ou menos isso? Então, concluindo, Nilson, o Tomé, que é um dos personagens, é um dos apóstolos. Que exemplo isso traz também para a vida da gente? Ele precisou ver para crer, não é? Tem essa máxima aí dele, como é que alguém que convive tanto, mas ao mesmo tempo muita gente também pensa da mesma forma. O personagem de Tomé, ele sempre foi com o pé atrás. Sempre foi, certo? Porque Tomé nasceu na Galileia, era pescador, era muito próximo de Pedro, né? Coincidência ou não, mais uma vez vocês... Exato. Quando os pescadores saíram e voltaram sem nada, e Jesus estava na beira da praia, e disse, me dê um peixe, me dê o que comer. Ele disse, não, nós não pescamos. Ele disse, joga a rede lá do direito, que vocês vão ter peixe. E teve a grande pesca, né? Nisso, Tomé começou a seguir Jesus. Então tem muitas partes da fala de Pedro que não é de Pedro, é de Tomé. Aquela fala que Severino diz assim, que Pedro diz, vamos com ele morrer, vamos com Jesus morreremos com ele também. Não é de Pedro, é de Tomé. Outra frase que tem, que quando Cristo diz assim, vamos visitar Lázaro. Vamos visitar Lázaro, que Lázaro está dormindo. Aí disse, não, se ele está dormindo, vamos deixar ele dormir, depois a gente vai. Ele disse, não. Aí Jesus disse, não, ele está morto. E eu vou acordá-lo. Aí Tomé disse, então vamos todos nós. Então tem frases que é tá no Tomé. Personagem. Exatamente. Mas é um personagem que, poxa, velho. O cara conviveu com Jesus, viu milagres, viu tudo. E ainda mesmo assim, mas isso tudo tinha que acontecer. E mostra também Exatamente. A dimensão humana de cada discípulo. Exatamente. Não é? Né? Por mais que sejam apóstolos, por mais que tenham uma santos, né, ao longo dos séculos, mas eles trazem esse exemplo para a gente, que a gente é tão humano quanto eles, tão passivo, né, a acreditar ou deixar de acreditar, ou a dúvida, né, as angústias, a própria cena, né, de Jesus chorando, né, até mesmo ao ponto de chorar lágrima de sangue. Então a tristeza, a angústia, a solidão, né, no momento que ele se afasta com os 3 discípulos e ainda se afasta mais sozinho, né, para orar sozinho. Toda essa dimensão também é trazida para a vida da gente. E quando Jesus morreu não, foi crucificado, ressuscitou. Aí vem outro então personagem a região que Tomé ficou para pregar foi a Índia.
e ele foi, quando ele estava em oração, ele foi assassinado de flechadas. Certo? Então, isso é um resumo. É um dado histórico. Exatamente. Então, Tomé. Vamos lá. Tomé é um personagem. Existem duas versões de Tomé. Primeira, eram dois irmãos. Será que dá tempo? Eram dois irmãos. A mãe deles morreu e deixou eles muito pequenininhos. Então, era Tomé e Gestas. O outro que é o mais velho. Que é Seba que faz o personagem. Então, quando a mãe morreu, o pai abandonou eles. Então, eles ficaram na rua pedindo o que comer. O pessoal dava. Eles foram crescendo. Quando foram crescendo, o pessoal disse, não, vocês agora vão ter que trabalhar. Então, eles não começaram a trabalhar, começaram a roubar. Eles não eram somente ladrões, eles eram tudo. Malfeitores, tudo, assassinos e tudo. Só que o Dimas, ele não tinha um coração mau. Ele era influenciado pelo irmão. Nisso, eles foram presos. Nesse mesmo período, eles foram presos. Nisso, o pai dele, que abandonou eles lá atrás, foi convidado para ser membro do templo. Então, para ser isso, membro do templo, ele tinha que se redimir dos pecados dele, do que ele fez de errado. Então, o que ele fez? Ele foi na prisão pedir perdão. Dimas perdoou-lo, mas o outro irmão não perdoou-lo e assassinou. Matou o próprio pai. Por isso que eles foram condenados nesse mesmo dia. Então, nesse cortejo do Palácio de Pilatos para a crucificação, Dimas percebeu que Jesus estava sendo injustiçado. Então, encheu no coração dele um arrependimento. Foi naquela hora da cruz que ele pede perdão e diz ainda, Senhor, lembra de mim quando entrarem no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só essa é uma versão do filme que eu assisti. Outra versão é que, naquela região do deserto, quando José e Maria fugiram de Herodes, se encontraram com esses dois ladrões, que eram o chefão daquela região. Ali roubava e faziam tudo. Só que eles tinham como se diz, não sei se é uma lei ou uma coisa. Não matava velho, nem criança, nem mulheres. E Dimas abrigou José e Maria quando eles vinham surgindo do Egito. Por isso que quando ele vai para a cruz, era uma gratidão, como se fosse uma gratidão que Jesus deu a ele. E são histórias, tá entendendo? Então, tem muita história para a gente contar dos personagens. Se quer, a gente passar o dia todo contando aqui. Então, são essas versões. Então, eu tenho muito prazer de fazer o tanto Dimas. o Tomé Só que eu não gosto daquela tudo de sangue. Olha, é uma agonia para depois tirar. E fica, olha, pense, é a única coisa que eu não gosto. É a única coisa que eu não gosto. Mas o restante é muito bonito, é muito gratificante. E resumindo, é ali, em Fazenda Nova, como se diz, é um encontro de gerações. Né, poucas pessoas da geração de seu primo estão ali. São muito poucos, porque a maioria foram embora. A maioria. Então, para mim é muito prazeroso rever aquele pessoal todinho ali de geração. E agora o pessoal novato que vem, que vai segurar a barra. Eu e Severino, a gente vai passar, lógico. A gente já está mais de 20 anos lá, né, Severino? Severino está muito mais ainda. Então, é um prazer imenso fazer parte desse sonho, dessa realização da família Pacheco, dos Mendonças, certo? Desse sonho do seu primo. Então, para mim, é um privilégio estar na Paixão de Cristo. Eu entrei lá em 97 e eu passei um tempo, que eu sempre dizia ao menino, a gente brincando, conversando, mas olha, eu passei um tempo sendo do lado contrário, do lado do mal, fazendo príncipe, fiz o mau ladrão, eu fiz o mau ladrão também, fiz a consciência de Judas, fiz um bocado de coisa. Aí eu tenho até um release que eu mandei para Paulo outro dia que tem esse negócio aí, que a gente fazia, era do lado do mal, era do lado que condenava Cristo. Depois eu passei para o lado dos apóstolos, do lado de Cristo, gostei muito, eu não quero mais sair dele não. Aí já fiz Pedro, depois fiz Mateus e volto agora para Pedro, fazer Pedro. E como você falou na questão da crença de acreditar ou não, que do fraquejamento da fé, né? E aí Pedro chega uma hora, né, na própria ceia, Pedro diz assim, Senhor, não sabemos para onde vai. Como é que vamos poder saber o caminho? A gente não sabe para onde vai, a gente está perdido aqui. Cristo começa a se despedir na ceia de todos os apóstolos e Pedro diz, Pedro era ousado, mas também tinha era ousado, partia em cima, corta a orelha do soldado, vai para cima, Senhor, estás colocando em risco a tua vida. Ele diz isso, está colocando em risco a tua vida no templo, porque tu tá
E nega Cristo, né? Ele negou Cristo também, né? Então, não é isso? Tu estás assim... Mostrando mais uma vez essa questão do lado humano, né? Pois que todo tem tu estás colocando a tua vida em perigo, tu estás indo de encontro com os príncipes e fariseus. Aí ele tenta dar uns conselhos a Cristo, vai em cima das coisas, a gente tudinho, mas na hora H ele fica com muita dúvida e ele diz, se tu não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E essa coisa também eu não te negarei de jeito nenhum, aconteça o que acontecer, eu não te negarei. Aí Cristo, mas Pedro, tu vai me negar não é só uma, três, não, três não é só uma vez, não, mas 3 vezes. Então, quer dizer, fazer essas coisas, buscar essa composição dos personagens, é contribuir para que o espetáculo fique bonito, fique bem feito, como ele é bem feito, com a orientação dos diretores, bem composto. E como Ednilson colocou tão bem aí, existe a história de cada um, né? E a gente vai vendo que mais humano do que Cristo não teve ninguém. Eu sempre costumo dizer que Cristo era aquele socialista que estava em defesa daqueles mais necessitados, daqueles mais errados, daqueles mais que estavam fracassados na vida, daqueles que não tinham nada. Então ele estava desse lado. Como ele estava desse lado, ele foi tão perseguido e ele foi tão rejeitado, não foi aceito, e até pelas próprias pessoas que não entendiam porque era que ele ia estar ao lado de uma prostituta, ao lado de um ladrão, de imposto, ao lado de um ladrão, dizendo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Como é isso? As pessoas tinham dificuldade, né, as pessoas tinham dificuldade de entender, mas a gente pode ver que Cristo estava do lado daqueles que mais precisam. E ainda hoje a gente faz isso. A gente já, quando não tem a quem recorrer, quer dizer, não é só quando não tem a quem recorrer, mas principalmente quando a situação é muito difícil, a gente recorre a quem? Não é? A gente recorre àquele que é caridoso, que a gente conhece como caridoso, que está na parceria das dificuldades da vida. Nas maiores dificuldades a gente recorre a isso. E essa fé, essa crença chamados a agir da mesma forma, que né? chama o público para o espetáculo. Você falando da questão do tempo, né? É o Ricardo Mourão que faz. Salvo engano, inclusive, ele vem de antes de Churuque e Robinho, né? É bem antigo a participação dele no espetáculo. Não, de Ricardo foi depois de Maurício Cavalheira. Não foi isso, Severino? Foi. A gente tá vendo, inclusive, se traz ele também, viu? Tô com contato. Ele tá morando e fazendo a nova. Pronto, mas a gente tá em contrato com ele para tentar trazer Para também. quem não sabe, aqui na tela... Já chegou aí. Falando... Mas são 20 e tantos anos também, né? É um figurino maravilhoso. Uns 20 e poucos anos também. É um figurino maravilhoso. Ele é um ator fantástico. É um vozeirão muito importante. Pois bem. Aproveitando esse momento, a gente terminou o tempo. Foi muito bom conversar com vocês. E... Dá o reforço aí, né, no espetáculo, para o dia 1 a 8 de... Vocês agora estão livres para falar o que quiser. Bom, a gente quer aqui convidar todos para assistir um espetáculo. Uma temporada que esse ano é uma temporada que tem um período bem certinho, bem arrumadinho, dentro do mesmo mês, né, de 1 a 8, portanto, de sábado a sábado de abril, né? A gente vai para os ensaios a partir do dia 25, no sábado 25 até o dia 31. Já chega com antecedência para... Nesse período a gente ensaia todas as noites, e da quarta até a sexta tem ensaio geral, e tem também o espetáculo para convidados, que é na sexta-feira, para a imprensa, na sexta-feira. E no sábado é o primeiro espetáculo, dia 1 de abril, para o público em geral. Então a gente conta com a participação das pessoas de Caruaru, principalmente, as pessoas que moram aqui na região, que possam ver o espetáculo. Os ingressos foram colocados à venda bastante tempo, né, e que teve uma promoção até, mas agora o ingresso também pode ser dividido em até 12 vezes nos cartões, e aí é uma facilitação para que as pessoas possam ver esse espetáculo. Assim, possam ver por conta de atender a expectativa da sua fé, da sua religiosidade, da sua ligação com o divino e com Cristo, com a história toda desse grande ser da humanidade, e
também para conhecer o próprio teatro, conhecer a construção do teatro, conhecer aquela composição toda ali, com aquilo que reúne turismo e arte ao mesmo tempo. Então, toda essa dinâmica que acredita que as pessoas possam participar cada vez mais. Estamos agora mais confortáveis, porque estamos mais seguros, né, com a questão da pandemia que passou, graças a Deus que estamos bem, e as vacinas estão avançando e vão continuar. Isso dá segurança a todo mundo. E é um grande prazer receber as pessoas, principalmente os amigos, vocês, possam estar lá conosco, você vendo as novidades. E fazendo com que no seu dia a dia, do seu trabalho de vocês, possam também resultar em público para o nosso teatro caruaruense, que é assim um teatro de resistência e que a gente está resistindo e vai continuar fazendo até que a próxima geração possa ir aparecendo e ocupando esse lugar do fazer teatral caruaruense, que é muito importante para a gente. Muito bom, Edmilson. É um espetáculo que quem for assistir não vai se arrepender, vai encher os olhos. Quem tiver fé vai aumentar a fé. Quem não acredita em Cristo vai passar a acreditar. Então venha participar conosco a esse grande sonho, essa grande realização de Plínio Pacheco e Diva Pacheco. É um espetáculo, minha gente, fora do comum. Não existe. Tem pessoas que até desmaiam, né, Severino? Tem pessoas que, exatamente, é uma grande emoção, já está dizendo, né? Uma grande emoção. Então, hoje em dia, tem muitas facilidades para você adquirir o seu ingresso. Então, estamos convidando todas as pessoas, principalmente o povo de Pernambuco, nós pernambucanos. Minha gente, a gente está terminando. Tem duas opções de você adquirir o ingresso. Tem como você acessando o blog, vem aqui, dá uma baixadinha, cadê? Tá em cima, já aqui em cima, clicou, vai direto para o site, ou você pode digitar novajerusalém.com.br e compra lá. Então, com muita essas honra palavras, e satisfação, né? Muita honra e satisfação. Terminamos o programa de hoje e até a próxima.